equipamentos, desses instrumentos, isso precisa ser divulgado de alguma forma. E eu não vejo tanto empenho na divulgação desses eventos, dessas discussões, dessas audiências. E como eu disse, não só em Salvador. As coisas são divulgadas muito em cima da hora, talvez em horários que não são o ideal para a maioria das pessoas que trabalham, como o próprio professor chamou a atenção. Então, esses calendários de eventos, de audiência, sei lá de que, eles precisavam ser melhor estruturados e de uma forma que se permitisse uma discussão, um aprofundamento maior por tema, do que se tentar apresentar o máximo de coisas possíveis num momento só, numa tarde só, numa manhã só, e dar um tempo para a discussão pequeno. Porque senão também não faz sentido para uma pessoa que vem até um lugar como esse discutir, sei lá, metade do plano ou o plano inteiro em uma tarde. Isso é praticamente impossível, isso é desgastante, isso é desestimulante. Bom, mas como eu disse, isso também não é uma exclusividade de Salvador. Com relação ao modelo conservador de participação, isso é uma coisa que me incomoda bastante, me incomoda pessoalmente, que também não é exclusividade de Salvador. Mas a gente normalmente tem mais tempo de apresentação dos estudos do que tempo de debate. Ou mesmo quando a gente tem um tempo de debate um pouco maior, é aquela coisa, é um volume de informação muito grande para pessoas que estão ali e que se a gente pretende abrir para pessoas que não são apenas técnicos, que não são apenas outras pessoas que trabalham com isso, que não é só para a academia, então a gente não pode trabalhar dessa forma, de uma maneira tão rápida demais, com informação demais. A questão do retorno do que se é debatido nas audiências, nas apresentações, também é uma questão que deveria ser tratada com um cuidado maior. Porque a partir do momento que o técnico vem aqui, apresenta o plano, as pessoas debatem, elas colocam, dão as suas sugestões, obviamente algumas vão ser absorvidas e outras não. Provavelmente os técnicos vão ter justificativas técnicas para não absorver tudo, isso é completamente normal. Porém, quem está aí do outro lado, quem está aqui dando sua sugestão, ele quer saber por que a sugestão dele não foi absorvida. Então, assim, precisa ter um momento de retorno dessas sugestões, dessa participação. Claro que isso para um técnico que está ali elaborando, para uma equipe de consultoria que está com um prazo que normalmente é um prazo curto, isso não é confortável, isso é difícil, isso é trabalhoso, mas um plano diretor não é para ser um trabalho fácil, não é para ser um trabalho rápido, não é para ser uma coisa que vai ser preparada num prazo curto. Quem trabalha com plano diretor sabe disso, aqui nós temos várias pessoas que trabalharam e trabalham com planos diretores até hoje. Então, é necessário se ter a consciência de que isso é impossível, que tem que se pensar que um plano vai, se existe mesmo a intenção de que esse plano seja participativo, que essa participação seja feita da maneira mais honesta possível, mais correta, que permita mesmo a participação. Porque assim, a partir do momento que eu venho aqui, apresento um plano, e vocês dão uma sugestão e eu levo de volta para o escritório e absorvo ou não algumas sugestões, não tragam retorno, isso é uma participação, não deixa de ser uma participação, mas é essa participação que a gente quer, porque o EPUCS, por exemplo, ele previa uma etapa de participação. A participação no período do EPUCS era a equipe técnica apresentava aos órgãos colegiados profissionais e academia, em determinado momento, depois que o plano estivesse pronto, ele participava a sociedade civil a existência daquele plano, que aquele plano foi realizado, ponto final, vamos todos para casa e o plano é esse aqui. É isso que a gente está querendo?
Então, assim, isso precisa ser levado com um pouco mais de cuidado. Bom, um outro ponto é a questão do Plano Salvador 500, que o professor coloca. O que é esse plano? Que foi uma questão até que estava participando da discussão com o pessoal do Participa. O Plano Salvador 500 é o que exatamente? É um plano estratégico ou ele é um plano diretor? Ou ele é fase de estudos para o plano diretor, para a elaboração do plano diretor, como ocorreu com o Plandurb, por exemplo. O Plandurb foi um plano elaborado no final da década de 70 que embasou o plano diretor que foi aprovado em 1985. Nosso Plano Salvador 500 é isso? Ou ele é um plano estratégico? Porque se ele é um plano estratégico, ele não pode de maneira nenhuma embasar um plano diretor. Planos estratégicos são planos de gestão com viés empresarial, com viés para o desenvolvimento, principalmente desenvolvimento econômico. Isso é completamente diferente do que se pressupõe para um plano diretor. Um plano diretor é um plano que é técnico, mas que também é um plano político, mas que leva em consideração as pessoas, leva em consideração as atividades econômicas que as pessoas exercem dentro da cidade, leva em consideração a circulação dessas pessoas dentro da cidade. Então, a gente não pode pensar o desenvolvimento urbano com a visão de quem pensa um plano estratégico. Isso seria catastrófico. Bom, basicamente era isso. A princípio era isso. Obrigada. Obrigado. Agradecer a Jafira Cerqueira, que, lembrando também, é sócia da Sociedade Brasileira de Urbanismo e foi diretora também da nossa instituição e hoje está aqui, né, abrilhantando essa mesa também. Mas vamos também passar a palavra para a doutora Tânia Scofield para que ela atue como debatedora durante um período de 10 minutos. Doutora Tânia. Obrigada. Como sempre, assim, eu vou falar pouco porque eu acho que o debate é mais importante, principalmente porque eu aqui estou representando a Prefeitura Municipal de Salvador. Mas eu queria me deter no tema da palestra, né? Pelo que eu estou lendo aqui, os PDDUs e as centralidades urbanas. E eu acho esse tema assim, um dos temas extremamente importantes que a gente tem que discutir. A gente tem que começar a discutir, inclusive, da centralidade de hoje, né, das centralidades que estão hoje no PDDU, aos conceitos de centralidade que está se discutindo agora. Né? Então, assim, só lembrando, né, a gente tem aqui no PDDU, a Lei 7.400, PDDU 2008, na verdade, a centralidade é tratada como rede de centralidades, né? E compreende os centros municipais, os subcentros municipais, o corredor supramunicipal, os corredores regionais, os corredores municipais e o corredor especial da orla marítima e do corredor local. Bem, eles trazem, basicamente, o PDDU ele define essa centralidade e ele, a partir dessa definição de centralidade que está muito vinculada à questão dos corredores de transporte, né, como único elemento, né, eu diria assim, indicador de uma centralidade, né, a partir daí eles definem os parâmetros, né, urbanísticos e a definição do CAB e do CAM. Bem, por outro lado, a gente tem hoje, que eu acho que a maioria aqui já conhece, que é a pesquisa de origem e destino, que foi feita pelo governo do Estado, que foi no período 2012-2013, que indica claramente, né, que há um deslocamento, né, da população de Salvador em dois eixos. Né? Sim, lembrando também aqui que as centralidades, a centralidade, como aqui está dita, são centros municipais, que eu não vou chegar no detalhe dos outros, eles indicam, ou definem, porque ou estabelece, porque está no plano, as três centralidades, que é
do Centro Tradicional de Camaragibe, que é o Iguatemi, e do Retiro, que na época, em 2004, né, ou 2008, ele mantém essa centralidade, mas na verdade ela é estudada em 2004, ainda na perspectiva do metrô. Né? E assim, o metrô, ou seja, os corredores de transporte de massa, os grandes corredores mais importantes corredores de massa, como os indicadores dessas centralidades. E, como eu estava dizendo, a pesquisa OD, ela visualiza muito bem como a população de Salvador se desloca. Né? Então, a população de Salvador se desloca hoje para dois grandes centros, que é o Centro Tradicional e o Centro Iguatemi, com características totalmente diferentes, evidentemente, né? E mais, que a grande população que se desloca para o Iguatemi é aquela que usa o veículo individual. E a que se desloca para o centro tradicional é que utiliza o veículo, o transporte de massa. Bem, isso evidentemente que indica, né, que essas duas centralidades, na verdade, elas existem, elas estão bem caracterizadas a todo, diria assim, elas são geradoras dos interesses, enfim, porque elas centralizam aí os serviços, os equipamentos, etc. e tal, que toda a população de Salvador se desloca para um ou outro centro dele, principalmente emprego. Bem, hoje a gente está discutindo, né, pelo menos assim, se está discutindo, né, a questão da hierarquia das centralidades, a questão da cidade, como é que se desloca mesmo numa cidade. E como é que existem, e por que existem outras centralidades de igual importância, né, e que estão distribuídas dentro da cidade. Né? Então, quando a gente está falando de hierarquia da cidade, a gente não está buscando apenas um indicador, que é o indicador de transporte, né? Mas infraestrutura, porque tem muito a ver com disponibilidade de infraestrutura, assim está caracterizado aqui no plano, mas tem uma outra coisa que é muito importante, que é a questão do espaço público. Né? Centralidades que caracterizam, espaços públicos, caracterizam hoje uma centralidade, né, pelo uso desse espaço público. Seja, também, evidentemente, não negando em momento algum a questão dos corredores de transporte, né, da infraestrutura, mas entendendo os outros usos que existem nessa cidade, de menor dimensão, né, de menor atrativo, mas que devem ser, no meu entendimento, intensificados, de forma que a gente não tenha nessa cidade dois grandes centros e que a gente tenha toda a população de Salvador deslocando para dois grandes centros, o que caracteriza, por outro lado, a grande desigualdade e a segregação espacial que existe nessa cidade. Né? Porque todo investimento, inclusive quem conhece a história, que eu não vou aqui, né, entrar em detalhe, como que a centralidade do Iguatemi ela surgiu. Né? E daí, lembrando da questão da especulação imobiliária, da onde que o capital imobiliário, para onde ele poderia ir, né? E evidentemente existia possibilidades ainda, a possibilidade era sair do centro financeiro e trazer para um outro local, além disso todo investimento público que foi, né, implementado ali por conta de uma necessidade do capital imobiliário. Então são centralidades que existem hoje que a gente tem que pensar nessa cidade enquanto uma cidade com outras centralidades. Né? Quando eu entrei na prefeitura, eu imaginei assim, de que forma a gente entra nessa cidade por conta dos limites de recursos que existem no governo municipal. Então vamos trabalhar a centralidade dos bairros populares consolidados, e começando pela Liberdade. Né? A Lime Silva é uma grande centralidade. Ela tem uma importância para a Liberdade, para todo aquele seu entorno muito grande. Né? Ela tem as mesmas características em termos, assim, ela tem o caráter, né, que a gente pode dizer de centralidade como qualquer outra, né, de serviço, de transporte, do espaço, muito mais do que Iguatemi, porque é um espaço público utilizado de fato pela população, todos os moradores da Liberdade passam por ali, tem alguma coisa a fazer ali, ou seja, os equipamentos urbanos. Então assim, vamos valorizar essas centralidades que existem na nossa cidade, são várias, Pau da Lima, estava lá semana passada, Liberdade, Paribe e tantas outras, né, Cajazeiras, enfim, de forma que a gente tenha
né? Eu acho que a partir daí eu acho que a discussão de centralidade ela é muito importante, porque a partir daí a gente faz uma discussão, né, de como a gente reduz, ou pelo menos a gente reduz essa segregação espacial e como a gente torna essa cidade menos desigual e como a gente entra nessa cidade e, evidentemente, a gente reduz esses dois polos únicos, né, polos geradores de serviço, de emprego e de equipamento nessa cidade. Bem, então eu acho que basicamente, como eu disse, eu quero ser rápida na minha fala para poder abrir a questão, a discussão. Basicamente eu queria levantar a questão da centralidade que não foi colocada aqui, porque eu acho que é um dos pontos importantes para a gente discutir agora no PDDU e futuramente para o Plano Salvador 500. Obrigada. Agradecer a presidente da Fundação Manuel Ferreira, a presidente da Prefeitura Municipal, a doutora Tati Scofield, e já de imediato abrir a palavra ao professor Armando. Já tem um inscrito aqui e eu vou, na fala do professor Armando, já começar a fazer as inscrições, professor Eudoro, Cal. Ok, professor Armando, vamos estabelecer então 3 minutos para a fala? E aí fazemos um bloco de 3 como sugestão do professor Eudoro hoje pela manhã.